Pessoas que às vezes já identificaram que existe alguma mágoa, que existe algum rancor e que isso precisa ser tratado, mas ainda não sabem como, ou que sentem que precisam perdoar, mas não conseguem. Quando eu era criança, eu sofri por muito tempo em relação a um sentimento que eu tinha de que eu não era querido, não era para eu ter nascido. Cultivei por muitos anos um sentimento de muita mágoa em relação aos meus pais, principalmente meu pai. Eu tinha um problema sério de relacionamento com ele e eu tenho falado em alguns vídeos o como isso me atrapalhava em várias áreas e como isso foi liberado, tá? A partir do momento onde eu consegui consertar isso na minha vida, ou seja, quando eu consegui restabelecer o meu relacionamento com o meu pai, muita coisa mudou. Tem gente que tem me procurado e falado sobre isso com dúvidas de como foi esse processo, né? Qual foi a chave que virou, onde foi que eu entendi e o que eu fiz para que isso fosse consertado. Pessoas que às vezes já identificaram que existe alguma mágoa, que existe algum rancor e que isso precisa ser tratado, mas ainda não sabem como, ou que sentem que precisam perdoar, mas não conseguem. Então hoje eu vou falar sobre algumas coisas, tá? Que de repente podem ajudar você, se você sente que tem algo pegando nessa área. Primeiramente, quando se trata de perdão, é um assunto que as pessoas não querem saber porque dói. Mexer naquela ferida vai doer, então as pessoas tendem a fazer o quê? Evitar, correr daquilo que justamente ia trazer a cura para a vida dela naquela área. Ou seja, no veneno é onde está o antídoto. Entender certos princípios em relação ao perdão, tá? Vão te ajudar nesse processo, pelo menos para você identificar na sua vida se está pegando ou não, porque às vezes é uma coisa muito simples de ser tratada se você entender determinados princípios. Esse lance do julgamento, muitas vezes que pega entre filhos e pais, né? Aquela imagem, por exemplo, eu não concordo com a forma como eles me criaram, eu acho que eles deveriam dar o mínimo de cuidado para um filho que deveria ser assim, assim, assado. Isso trabalha dentro da zona da razão. O que é a zona da razão? É o certo ou o errado. Quem define isso somos nós. Se nós pararmos aqui para conversarmos e discutirmos 50 questões, com certeza nós vamos entrar em divergência em algumas delas. Então, o que é certo para mim pode ser errado para você. E o que é certo para você pode ser errado para mim. Então, pare de julgar os seus pais como se você quisesse cobrar de certa forma que eles tivessem determinadas atitudes. Seus pais são pais não porque eles tinham a sabedoria necessária ou eles eram as pessoas mais preparadas do mundo para ter você. Ninguém cresce e vira adulto e amadurece consequentemente. Né? Maturidade não tem nada a ver com idade. Eles fizeram o melhor que eles puderam. E se eles erraram, entenda uma coisa, na Bíblia diz, honra a teu pai e tua mãe para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Isso é um mandamento que, caso você não cumpra, há consequências na sua vida. Então, se você julga muito, se você chega até a repreender seus pais, se você confronta eles, se você retruca as coisas que eles falam para você quando você acha que está errado e você responde, e às vezes você até é mal educado, tome cuidado, porque pode ser que hajam consequências na sua vida e você nem esteja percebendo. Ou seja, assim como eu sentia que na minha vida parte emocional parece que ficava travada, sempre vai até um certo ponto, não libera, né? Entenda o seguinte, você não tem a opção de querer julgar, nós não temos. E é uma coisa que eu fazia muito, né? Eu não achava justo a forma como eu tinha sido criado, e eu achava que eu não deveria perdoá-los por causa disso e que fazendo isso de certa forma eu estaria punindo eles e dando um pouquinho do troco do que eles mereciam por ter feito eu sentir o que eu senti, a mágoa, o meu sofrimento. Entender que eles são meus pais, eu devo amá-los e honrá-los, estar do lado deles independente deles estarem certos ou errados. Daniel, mas se eles estão errados e eu concordo com isso, eu não vou estar sendo conivente às vezes, e se eu amo eles, eu quero o bem para eles, como é que eu faço?
Olha, é o seguinte, você chegar como um amigo, tem um relacionamento de amigo onde você respeita, você ama e você pode compartilhar até uma ideia do que ele pode melhorar na vida dele, dar um feedback. Olha, isso aí eu faço direto com minha mãe, fazia com meu pai quando ele estava vivo. E não é o problema aí. O problema é quando você passa por cima da autoridade, né? Então eu vejo muitos casos, por exemplo, eu conversei com uma pessoa esses dias que sentia que tinha um problema aí, porque sempre que ela ficava brava, voltava toda aquela coisa que ela falava, inclusive, que já havia perdoado. Só que nos momentos de raiva, ela jogava na cara dos pais o que tinha acontecido. Então, essa pessoa, ela procurou, através de saber o que talvez ela poderia estar fazendo errado. E, numa conversa com ela, identificamos que ela, em momentos de raiva, ela acabava repreendendo eles. Quando ela via que eles estavam fazendo uma coisa errada, ela falava mesmo, e às vezes girava em torno até do próprio cuidado que ela tinha em relação aos pais. Você vê que engraçado? Ou seja, às vezes o sentimento de cuidar, às vezes pode estar passando dos limites no sentido da autoridade. Honrar teu pai e tua mãe para que você vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus, para você ter uma vida próspera em todos os sentidos.